vai para uma pauta linda de mitos e verdades com ela mais uma vez, queridíssima, sempre que vem ao programa é um sucesso, nutricionista esportiva e clínica e presidente da Associação Brasileira em Nutrição Esportiva. Estamos falando de Andréa Zaccarò, bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Nossa, obrigada esse assunto convite. cai tão bem na sexta, né? Cai muito bem. Ah, e a cara da sexta-feira? Não é para aliviar tanto assim o consumo de todas essas gulodices, que são uma delícia, mas tirar alguns mitos, né? Eu acho que é importante as pessoas, a população entender se realmente há necessidade da exclusão ou não, o que é o glúten, que todo mundo fala. Então, a pauta mito e verdade sobre glúten. Tudo que vocês quiserem saber tá valendo, pode perguntar no @VocêBonitaTV. Mas antes, você vai contar o que é o glúten. Então, o glúten, na verdade, é a proteína do trigo e de outros cereais, centeio também, o malte. Então, essa proteína, as pessoas que têm a intolerância, que não se diz intolerância, se diz alergia a essa proteína, elas têm a doença celíaca. Tá. Algumas pessoas podem ter sensibilidade aumentada ao glúten. Então, na verdade, 1% da população mundial tem a doença celíaca e mais ou menos 5%, numa estatística global, tem sensibilidade ao glúten, 5%. Então, assim, muita gente está excluindo o glúten da dieta sem necessidade. Nós estamos falando de 95% que não tem nada. Exatamente. O que acontece no celíaco é, como ele não consegue, ele reage a essa proteína, então ele tem alergia, exatamente isso. Como alergia a crustáceos, alergia a outras coisas. Intolerância é você não conseguir absorver. Por exemplo, intolerância ao leite, que é a lactose, né, ou outros carboidratos, a gente não conseguir absorver, isso ficando no intestino dá ou aumento na frequência de evacuação, ou diarreia, ou desconforto. Então, o termo certo não é intolerância ao glúten, é alergia, porque ele é uma proteína. É alergia, exatamente, que a doença celíaca é uma alergia ao glúten e tem pessoas que são mais sensíveis a esses alimentos. E a alergia em questão, você tem uma reação alérgica. E aí inflama as vilosidades. A gente tem as vilosidades como se fossem uma borda em escova, né? E quando inflama, você achata e não consegue absorver. Então imagina que a gente tem entre os dedos acontecendo a absorção. A gente tem uma foto, né? Vamos colocar a foto na tela então, aproveitar. Isso. Então tem saudável, né, a parede do intestino saudável e a parede do intestino inflamada. Então, veja, a absorção acontece em toda a extensão dos dedinhos, né, como a gente fala do intestino. No momento que está inflamado, a absorção só acontece na superfície. Entendi. E por isso a pessoa ela não consegue absorver bem os nutrientes, tem risco de anemia e de outras deficiências nutricionais e todo o desconforto de uma inflamação. Olha que interessante. Você achou uma palavra? Importante que você falou de rótulo. Rótulo, rótulo. Porque a gente tem nos rótulos, não contém glúten. E dá a ideia de que eu tenho que tomar cuidado com o glúten. E na verdade, pela Anvisa, a gente tem a legislação de colocar para fenilcetonúricos contém fenilalanina e no glúten não contém glúten para celíacos. E aí o fato de conter ou não conter glúten, agora tem uma partezinha no rótulo também que diz para os alérgicos, né? Então para as pessoas que têm alergia a alguma coisa, na rotulagem pode conter traços de... A gente até tentou tirar uma foto que eu não sei se está... de rótulos. A Fuzi comentou comigo, eu não tenho certeza. Daqui a pouquinho a Gláucia vai... Tem? Tem. Tá, tem. Então, aí a gente coloca embaixo do rótulo que para alérgicos pode conter traços. Esses traços a gente tem ou por transporte dos grãos. Então, transportou cevada junto com café. Antigamente a gente tinha bastante isso, hoje nos rótulos está escrito não contém. Então o carregamento é feito exclusivamente para o café. Entendi. A maioria dos grãos, aveia, junto com trigo, é transportado junto, tem o mesmo colhedouro, tem as coisas que acontecem de maneira diferente, de maneira semelhante. E isso pode contaminar. Então a contaminação aparece os traços. Primeiro mito ou verdade na tela, a gente já vai falar do rótulo mais uma vez. Alimentos sem glúten são mais saudáveis. Isto é mito ou isso é verdade? Mito. Mito. Cola aí um carimbão. Pá! Por que as pessoas acham que alimento sem glúten é mais saudável? Na verdade, a exclusão do glúten e substituir, por exemplo, um pão. Pão cresce, né? O glúten dá o crescimento ao pão e faz com que ele fique macio, a massa elástica e tudo, e consiga que essa proteína faça do pão fofo. Aí você substituiu, tirou o trigo e fez com qualquer outra farinha. Farinha de arroz, farinha de milho, você fez de batata e outras coisas. Você não deixou de comer o pão? Sim. Né? Então, em relação às calorias, eles estão ali.
Em relação a ser saudável, você tem ou carboidrato do trigo, ou carboidrato da aveia, ou carboidrato da batata. Do milho ou da batata. Então, carboidrato por carboidrato, todos são saudáveis. Então, não é mais saudável porque não tem o glúten ou não tem o trigo. Entendi, perfeito. Okay? A gente vai, ao longo das perguntas, a gente vai chegando sempre às conclusões. Próxima na tela. Ai, ficou bonito isso, ó. Chique, gostei, Fu. Cortar glúten não emagrece. Verdade. Mito ou verdade? Verdade. É verdade? Então, quem está cortando glúten e fazendo uma dieta não vai emagrecer. Por causa desse corte, não. É o que eu falei do pão agora. Então, você substituindo um pão com glúten por um pão sem glúten, se você tiver que consumir 200 calorias de pão, talvez o pão sem glúten seja até mais calórico. Alguns pães são mais pesadinhos. Então, você tem que pensar na quantidade. O que engorda ou emagrece é quanto de caloria você consome. Tá. E, normalmente, os alimentos que contêm glúten são os alimentos que têm o trigo, que são mais fáceis de você consumir. Então, por isso que se associou o consumo de trigo com o aumento da obesidade. E, de fato, né, se você consumir em excesso pão, macarrão, arroz e batata também, né, que é outro carboidrato, esse carboidrato em excesso pode levar ao aumento de peso. Perfeito. Então não é o glúten quem vai decidir algo nessa história. Não. A não ser que aquele indivíduo tire o glúten, mas não substitua por outros carboidratos sem glúten. Teve um trabalho que foi feito agora com celíacos e com obesos, e excluíram o glúten e eles não emagreceram. Tá. Então, é evidenciado cientificamente que a exclusão do glúten não emagrece, que é esse o ponto. É isso. Porque a pessoa come um pão de batata, um pão de farinha de aveia sem glúten, porque aqui no Brasil ela é contaminada, mas se encontrar uma sem glúten, vai continuar sendo carboidrato igual, vai ter as mesmas calorias. O que acontece às vezes é da pessoa tirar, ela comia tanto pão, que ela falou, cortei o glúten. O que você cortou? Você cortou o que você mais comia. O pão. Exatamente. Então diminuiu caloria no dia, então pode ser que emagreça por isso, mas não porque tirou o glúten. Exato. Show. Na tela, mito ou verdade? Olha lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Se você se sente bem ao cortar o glúten, provavelmente tem sensibilidade. Então, o teste para você saber se você tem sensibilidade, na verdade, isso é um mito. Isso é mito, tá? Então é mito. Pá, carimbão do mito. Porque o fato de você se sentir bem ao cortar o glúten pode ser porque faltava na sua dieta frutas, verduras e legumes e outros tipos de alimentos que você não consumia antes e por cortar o glúten teve que substituir por outras coisas. Então, você só vai saber se você tem a sensibilidade ou se você tem a doença fazendo testes laboratoriais. Tá, que vão determinar anticorpos específicos, né, que eu reaja em relação à sua reação alérgica ao produto e para certificar mesmo, né, para você ter certeza de que você tem a doença, até biópsia é necessário fazer. O que acontece hoje é as pessoas cortarem primeiro o glúten para depois ir no médico e aí você não vai reagir. É verdade. Então, você que está com dúvida, vai primeiro no médico, faz o teste e depois... Comendo glúten. Comendo glúten. Depois você... entendi. Se tiver a orientação senão, e descobrir. Não tem reação alérgica. Se não tem reação alérgica. É verdade, faz todo sentido. Parou e depois faz o teste. Exato. Perfeito. Tá aí, gente. Então, assim como a gente tem testes para outros alimentos e outras proteínas para a gente descobrir alergia, para o glúten é a mesma coisa. É um teste alérgico. Também não sabia disso. Vamos lá. Mito ou verdade na tela? A exclusão do glúten da dieta é indicada para a população em geral. Mito. Mito. Isso até todo mundo já está conseguindo falar junto. Mito, então, não é indicada. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Não sei se é polêmica. Uma questão de curiosidade, até para a gente unir aí informações que muitas vezes a gente vê na mídia. Aquela história que o glúten que a gente consome hoje é um glúten modificado, é um glúten de péssima qualidade, é um glúten que há anos ali, na época dos avós, etc., não era este glúten. Isso tá nessa história e nesse contexto? Então, a gente tem a indústria ao nosso lado, né? Então, ela faz com que a gente tenha alimentos processados para chegar na nossa casa e a gente conseguir usar. Os tipos de produtos que a gente tem no mercado, eles são diferenciados. Se você tem uma farinha melhor do que outra, a gente percebe a diferença delas quando você vai fazer um pão e realmente o pão não fica tão fofo. Então, você percebe que há uma diferença. Mas eu não consigo comprovar hoje e não há exatamente, até hoje mesmo, teve um congresso há pouco tempo falando sobre glúten, né? Então, a gente realmente questiona muito a indústria para não modificar o produto, né? Você compra uma farinha própria para pão ou uma farinha italiana, ela faz a massa com uma textura diferente. Isso não quer dizer que a farinha seja ruim, porque não é para consumir muito.
Entendi. O que a gente precisa entender é que a população precisa comer muita fibra, precisa comer a proteína que é necessária, precisa comer frutas, verduras, legumes e tudo, e acrescentar o carboidrato de arroz, de raízes, de outros tipos de alimentos, além do trigo. Entendi. E não usar o trigo como único. Então, o excesso deste trigo, ele realmente pode trazer um certo desconforto, porque você está deixando de comer fibra. Não é porque o trigo faz mal. E isso a gente também está falando aí da falta de um rodízio de todos os alimentos, não só dos carboidratos. Quando a pessoa só come carne vermelha, quando ela só come o ovo, ou quando ela só come cogumelo, não é? Exato. O excesso de qualquer coisa faz mal. Até água. É verdade. Né? Então, você consumir proteína em excesso não é adequado. Você não tem um equilíbrio. A gente estava falando de equilíbrio. E sobrecarrega o rim também. Pode sobrecarregar. Então, quando a gente coloca esse conteúdo de alimento modificado, de qualidade, nananã, é muita questão do bom senso que tem que prevalecer. Exato. É a de comer numa quantidade, assim, ok, né? Não é extrapolar. Então, por que não é indicado? Porque a gente deixou a última pergunta, por isso que eu emendei com essa. É indicado para todo mundo tirar o glúten? Tirar é algo muito forte. Então, 1% da população tem doença celíaca, 5% tem uma certa sensibilidade mundial, né? E os 95%? Exato. Podem comer, mas não podem exagerar, como nada. Entendi. Ok? Então, respondida a minha pergunta. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Larissa, obrigada. É verdade que o glúten interfere no funcionamento da tireoide? Boa pergunta, Larissa. Boa mesmo. Você sabe que tem um artigo que eu estava revisando antes do programa, e ele falava de pessoas que têm alguma disfunção na tireoide, que realmente podem, pessoas que têm disfunção na tireoide, já tem a disfunção, podem reagir de maneira diferente também a essa condição do glúten. Mas isso deve ser investigado por um profissional qualificado. Então, será que eu vou ter algum problema na tireoide e vou excluir o glúten? Não. Não tem, entendi. Primeiro, algo precisa ser descoberto e ligado à tireoide. Dermatite também tem relação. Então, normalmente, os celíacos ou quem tem muita dermatite, excluindo o glúten sente melhora. Mas a tireoide, assim, estudos mostram que pode haver, para pessoas que já têm, algum problema. Tá aí, gente. É interessante a gente prestar atenção na formação da sua frase, né? Entender exatamente o que você está dizendo, porque esse assunto, as coisas se modificam assim muito rápido. Parece telefone sem fio. Isso, falou uma coisa, a pessoa interpretou outra e já, né? Olha lá, mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Mari, obrigada. Qual a relação do glúten com hipotiroidismo e doenças na pele, como a rosácea? Então, é a mesma coisa. Exato, é a mesma coisa. Ela citou rosácea, dermatite. Que é a dermatite, exato. É a mesma coisa. Pode ser que a pessoa que tenha... No caso da dermatite com rosácea, realmente a exclusão do glúten pode levar à melhora. Tá. Então, faz a investigação, faz a retirada com acompanhamento médico. E se realmente verificou a melhora, a gente consegue fazer a exclusão e a substituição dos alimentos sem glúten para a dieta continuar equilibrada. Agora, eu não sei até, assim, se tem relação, mas é legal até pra gente pensar. Pessoas que são muito alérgicas a muitas coisas, então assim, pessoa tem alergia aos crustáceos, pessoa tem alergia ao amendoim, pessoa tem uma rinite séria, pessoa tem... Quando é um quadro que o indivíduo tem muitas alergias, se essa pessoa retira o glúten, ela pode se favorecer, assim, né, melhorar algo em geral por ser uma pessoa que reage a muitas coisas? Então, pode, mas vamos por partes. Se a pessoa está com tanta alergia, ela não está bem. Tem alguma coisa errada. Exato. Entendi. Então, não é cortar o glúten que vai sanar. Você precisa, primeiro, investigar o porquê que ela está com tanta alergia, analisar que se ela está reagindo dessa maneira, ela com certeza tem um desequilíbrio em algumas substâncias que a gente chama de prostaglandinas e outras coisas que a gente precisa de ômega 3, de um consumo de vitaminas e minerais, antioxidantes e outras coisas que melhorem a nossa resposta sem tanta inflamação. Certo. Então, de certa maneira, não é excluindo. Excluindo o glúten, ele pode sentir uma pequena melhora, mas não vai sarar. Não vai cuidar do quadro todo. Tá aí, gente. Entendeu? Então tem que consultar o médico antes, rever tudo e encontrar onde está o problema. Exato. Pode ser que num próximo passo o glúten apareça, mas não é o primeiro passo, né? Não. Perguntinha, mito ou verdade? Na tela, olha lá. Dieta isenta de glúten não é rica em nutrientes. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, uma dieta que não tem glúten, ela também não quer dizer... Ela não tem nutriente. Ela não tem nutriente nenhum. Na verdade, o que eu quis dizer com esse mito? Né, porque eu tô aqui agora pensando que agora eu enrolei. Eu pensei numa coisa e não é o que eu tô pensando. Mas é exatamente isso. Você tirar o glúten, você pode estar tirando fibras. Certo. Tirando vitaminas do complexo B e outras coisas que estão nos cereais.
né? Então, o glúten está presente no trigo, está presente por contaminação em outros alimentos. Vamos falar em tudo que tá? Pode. Até a pessoa se ligar, vamos lá. Então, a gente tem os carboidratos nos pães em geral, por causa do trigo, né? A gente tem a cevada, que tem, então, na verdade, a cerveja também tem. Né? A gente tem todo tipo de trigo, a granolinha que todo mundo consome, ou qualquer cereal matinal que vai ser feito à base disso, mesmo aqueles à base de milho, eles têm na mistura da massa um pouco de trigo, então pode ter também, por contaminação, riscos, né? Traços de... A aveia brasileira tem, né? A gente tem os pães, de modo geral, aqui voltando para aqueles mais fáceis para crianças, bolachas, torradas, entre outros. Eu coloquei a farinha para mostrar, né? Então, também a farinha branca, a farinha integral, semolina, tudo isso tem o glúten. Tem glúten, né? Então, e o que todo mundo pira, gosta muito, que é a massa. Né? Que não é para comer muito. A ideia é que, assim, todo mundo deve comer um pouco de macarrão, que não tenha doença celíaca, escolher o dia, o momento, fazer a combinação dessa massa, que é gostoso. Eu acho que comer, hoje em dia as pessoas estão deixando de analisar o seu prato de comida com a referência emocional que ela tem, né? Da sua família, do que sua avó fazia, do que é gostoso. Comer é muito bom. Né? Então a gente tem... As pessoas ficam com medo de comer. Eu te contei a história do pastel do meu filho com meu pai, né? Acho que um dia que você estava aqui. Contou. Posso contar rapidinho, Glaucia, a história? Porque tem a ver com isso que você está falando e eu acho uma coisa importantíssima. Eu tenho já lá a minha fama de ser contra, né, a fritura e etc, e carboidrato demais, tudo mais. Enfim, porque eu acabo falando demais e quando eu posso ficar quieta. Mas eu acho que certas ponderações a gente tem que dizer. Porque eu não sou, já falei várias vezes, uma apresentadora passiva. Eu preciso, já que eu executo e eu tô aqui por isso, eu gosto de dar alguns palpites. Enfim. Meu pai, às sextas-feiras, eu fiz um pedido para ele, né? Para que ele leve o João na feira e que eles possam comer juntos um pastel. Aí meu pai arregalou o olho e falou assim pra mim, ficou até arrepiado, lembrando, quê? É pra eu levar o João toda sexta pra comer pastel na feira? Minha filha está louca. Falei, pai... Quando ele crescer, o valor desse pastel, de lembrar dessa recordação que eu ia com o vovô na feira comer o pastel... Gente, isso é muito maior, grandioso e fantástico do que o mal, que aquela friturinha daquele pastel fazer naquele dia. Porque você vai comer um pastel na sexta-feira. E não precisa comer o pastel inteiro, né? Porque os pastéis agora são desse tamanho, pode ser metade também, né? Não precisa comer inteiro. Então, assim, até meu pai entender demorou um pouco, mas eu achei que, assim, foi algo que eu falei, gente, isso é fantástico, ele vai crescer... E ele vai ter essa recordação que você está falando, como a macarronada na casa da vovó. O bolo que sai no final da tarde. Daquele dia. Então, não é todo dia. As pessoas, um momento. Elas têm um medo de curtir. E quando comem coisas gostosas, falam que é o dia do lixo. Isso me deixa triste, porque na verdade a jaca, vai, chama de jaca, vai ter na jaca. A gente não come a embalagem, a gente não come as cascas, a gente come comida, o que a gente gosta. É comida. Então não é dia do lixo, é dia do que eu mais gosto, é dia que eu melhorei. É dia que eu vou ser feliz, a brincadeira do E no contexto geral, tem muitos pacientes que falam pra mim, eu posso comer bolo? Eu falei, lógico que pode comer bolo. Óbvio que você não vai comer muito bolo. Mas se o seu bolo, a fatia dele, equivale às 2 fatias de bolo que você consome, e você precisa ser integral, a gente coloca um pouco de coisinha integral nele para ele ficar um pouquinho modificado, ou consome uma salada de fruta com a fibrinha antes e depois come o bolo, porque a refeição fica fibrosa. E aí você fica feliz, né? Por ter comido alguma coisa. E outra, a gente não está discutindo aqui a parte gasto do que quando comemos, né? Que aí é uma outra pauta que você fala muito bem, que é ligado à atividade física. Então, comer um pouquinho a mais, gente, nosso corpo foi feito para gastar, né? Não, e a gente precisa pelo menos de 2.000 calorias dia. A média populacional é isso. Então, 2.000 dá para comer bastante. E dá para ter energia bastante para depois dar uma corridinha fora. Exatamente. Vamos colocar a perguntinha do público. Enfim, foi só um parênteses. Eu quis dar um exemplo aí desse lance da recordação, que eu acho extremamente importante, mesmo sendo bem contra a fritura. Vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela, olha. Um beijo. Aparecida, obrigada. O glúten é inflamatório? Que pergunta legal. Então, para grande parte da população, não. Certo. Para quem tem a doença celíaca, sim, vai causar inflamação no intestino. Esse tema é tão polêmico, eu fico imaginando, porque a gente tem muitas pessoas, profissionais da área, da nutrição, medicina, entre outros, né, fazendo pesquisa em cima
para detectar até que ponto é o glúten o responsável ou uma alimentação desbalanceada que é responsável por grandes problemas que a gente tem de ordem mundial mesmo, né? Então, me preocupa muito ser tão positiva a respeito do glúten e as pessoas terem uma falsa ideia de que está tudo liberado. E não é assim. Aí, ó, gente. Que fique claro que, apesar do glúten não causar tudo isso, não está liberado consumir um filão de pão deste diário. Não é isso. A porção de carboidrato que você pode consumir de trigo ou de aveia, ela é limitada. Né? Ela entra num contexto de uma alimentação balanceada, contendo tudo aquilo que eu já falei. Então tem que ter fruta, verdura, legume, tem que ter uma fibrinha, tem que ter outras coisas. Você sabe que nesta semana, não foi ontem, acho que foi anteontem, a gente fez uma pauta com a doutora Liliane Oprah, uma nutróloga, e ela falou uma coisa que me chamou a atenção e eu guardei, que tem relação com isso que você está dizendo, que é o seguinte... Quando a gente come muito uma coisa, só uma coisa, tá, você vai comer, Nana. Se algum dia for descoberto que aquilo é um vilão, você tá ferrado. Então, se você comer um pouco de tudo, o dia que qualquer coisa, um dia boa, outro dia ela vira vilã, você não está ferrado, porque você consome como qualquer outro nutriente. Faz parte, mas ele não é o principal, aquele que quando você fala assim, o que você come muito no seu dia? Você anota, você vai ver, tudo tem glúten, o dia inteiro tem glúten. Peraí, então, se um dia descobrirem que é o vilão, não é o caso agora, mas se um dia você fala, puxa vida, olha tantos anos que eu fiz errado. Então é isso que você está falando. É o equilíbrio. É o equilíbrio, é comer tudo, não precisa deixar de comer ele, mas você não precisa comer ele o dia inteiro. É mais ou menos isso. Então, eu gosto quando as coisas se relacionam e que a gente consegue destacar em tudo. Porque a população, se você perceber a alimentação nos Estados Unidos ou onde a gente tem um número crescente de obesidade, as refeições na parte da manhã carregadas de alimentos que têm farinha branca. Tá. A alimentação nos intervalos, donuts e blá blá blá, 500 carregados de farinha branca. No almoço, tudo carregado de pão. Seja um lanche ou qualquer outra coisa. No lanche da tarde também bolacha e tudo, e no jantar pão de novo ou pizza. Então, vejam, todas as refeições têm glúten. Então, é óbvio que ele vai ser o vilão naquele contexto. Sim. E se você retirar, é óbvio que aquele indivíduo vai emagrecer, porque tudo que ele fazia era o excesso de um alimento específico. Tá certo, é isso mesmo, gente, é bom senso. A gente tem que, não dá pra generalizar assim, a polêmica é interessante, mas a gente tem que ser inteligente quando a gente tá pensando na polêmica. Exato. Você quer botar a perguntinha do público ou nossa, Gláucia? Nossa? Do público, então, na tela. Do público, vamos lá, tá bombando. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Fabi, obrigada. Se eu cortar o glúten sem ser alérgico ou intolerante, posso ter alguma doença caso volte a consumir? Isso é comum perguntarem também. Na verdade, muito se achava que quando você cortava e você voltava, a sensação de desconforto ou poderia ter alguma doença. Para você ser celíaco, você tem uma alteração genética. Então, você não desenvolve a doença celíaca. Você pode ter ela latente e na fase da adolescência, da fase adulta, ela aparecer. Tá. Mas isso é genético. Então, cortar o glúten vai fazer com que você diminua alguma quantidade de carboidratos que são fermentados no intestino. Né? A gente tem um carboidrato que chama amido resistente, que é bem frequente em trigo, né? E que gera frutano, que alimenta as bactérias. Né? Então, de certa maneira, a gente dá prebiótico. Esse frutano é um prebiótico que está presente no trigo. Tá. Então, o fato de excluir o trigo, que é o alimento que vai ter glúten, diminui alimento das nossas bactérias. E também diminui a contagem de bactérias boas no nosso intestino, aumentando as ruins. Então, de certa maneira, a pessoa fica mais inflamada por isso quando corta. Quando corta, ela pode gerar esse problema. Quando a gente introduz o glúten novamente, para algumas pessoas, essa sensação de fermentar, né, de um pouco de distensão abdominal, que é comum, pode dar a falsa ideia de que eu estou passando mal por causa desse alimento. Entendi, mas que é uma falsa ideia. Falsa ideia. Tá aí. Vamos mostrar, antes da gente colocar mais uma perguntinha do público, a gente falou dos alimentos que tem o glúten, e aqui na frente, ó, tudo que não tem glúten, né? Que, então, assim, aquele macarrãozinho de arroz. É o bifum, né? Esse é o bifunzinho de arroz. Aliás, é bom deixar claro que para as pessoas que cortam e que têm sensibilidade ao glúten, tem muito macarrão que é de arroz e que tem farinha também.
Então, olha o rótulo, olha os ingredientes, presta atenção no que está consumindo, se é de batata, se é de não sei o quê, se tem glúten ou não. Tem que estar escrito no rótulo, não contém glúten. Quem não pode com farinha, tem que substituir por maisena. Uma preparação qualquer para engrossar, né? Se você fazer alguma preparação. O amido de milho. Que é o amido de milho. Farinha de milho também, tem a tapioca, farinha de milho, tem o quinua. Então, na verdade, tem alguns que dá para substituir bastante. Aqui não tem o arroz, mas tem a farinha de arroz também que dá para usar, fécula de batata, entre outras coisas. E, óbvio, todos os vegetais. A vida, não é? A natureza Frutas, nos deu. Verduritas e legumes que a gente precisa. Não é fantástico? A natureza nos deu de presente. Temos que comer. Isso é um presente. Uma alimentação colorida, né? Não é? Isso veio de presente pra gente. Olha que maravilha. Né? E ainda é a parte mais barata do supermercado. Exato. Em falar em barato, cortar o glúten sai caro. Cortar o glúten sai, porque virou modinha os produtos sem glúten. E não só isso, eles são mais caros mesmo. Os ingredientes são mais caros que o trigo. É verdade. Né? Então, se você vai fazer, por exemplo, eu vi a beleza de salgadinhos que foram feitos dos petiscos, lindos e deliciosos, que eu provei ali. Você viu, tá bom, né? Nossa, demais, demais. E aí você usou amaranto, ela usou amaranto. Não é barato. Não é barato. Então, assim, dá para utilizar. Eu acho que os petiscos saudáveis são super bem-vindos, mas se sair muito caro, usa com moderação, usa menos e usa farinha de vez em quando. É isso, é o equilíbrio. Exato. É o bom senso que você falou. Vamos fechar com perguntinha do público, Gláucia? Tá bom, então, na tela. Vamos lá. Essa é importante. Mito ou verdade? O glúten incha. A gente pode dizer que a gente retém mais líquido se, enfim, consumindo glúten? Não. Numa refeição? Não. O que acaba inchando ou até engordando, que a gente acabou não falando, é o excesso de carboidrato simples. E carboidrato simples não é simples na palavra da molécula. É carboidrato refinado. Né? O carboidrato que a gente tem do trigo, ele pode ser integral, ou ele pode ser o da farinha branca. Né? Mas ambas moléculas são grandes, diferente do açúcar. Excesso de trigo, excesso de açúcar, aumenta a insulinemia, né? Por consequência do aumento da glicemia, alimentos de alto índice glicêmico, e isso pode estar relacionado, sim, com aumento de circunferência abdominal, com um pouco de inchaço e edema. Então, quando a pessoa exclui o glúten e come mais fruta, verdura e legume, ela desincha, entre aspas. Mas muita gente que consome glúten, aliás, a grande maioria que consome glúten, não incha. Por quê? Porque não é o glúten que vai inchar na alimentação balanceada. Gente, eu só posso agradecer, super aula. Eu tenho certeza que essa pauta vai lá pro canal do YouTube do Você Bonita. Vai ser compartilhada, tipo, em bilhões de vezes. Uma pauta, a gente vai ter que responder muitas dúvidas que vão vir. Muitas dúvidas. E você tá sempre, assim, muito gentil em responder e tal. E, de verdade, eu acho que a conclusão que a gente tira, bom senso e bom senso. Sempre. Não é? Exato. E eu falei isso outro dia e vou falar de novo. A gente sabe o que faz bem pra gente e o que não faz. Nós somos diferentes. A gente sempre sabe aquilo que faz bem pra gente e aquilo que não faz. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone de contato dessa super nutricionista esportiva e clínica e presidente da Associação Brasileira em Nutrição Esportiva, Andréa Zácaro, no 4438-8584. 4438-8584. Muito obrigada. Obrigada um beijo sempre.